Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar, né, esse bimestre agora com as aulas online. E hoje, nessa aula de boas-vindas, eu trouxe para vocês um pouquinho dos conceitos sobre romance. O que é um romance? Quais são os romancistas brasileiros, os principais, os romances da literatura brasileira, os mais conhecidos. É uma aulinha só de introdução, só para a gente relembrar de alguns personagens e algumas obras principais, ok? E aí na próxima aula a gente começa mesmo o conteúdo de redação, certinho? Então vamos lá. Iniciando o segundo ano, redação, romance. Professora Letícia Inglês, @gmail.com. Então, o que é um romance na literatura brasileira? É a forma literária pertencente ao gênero narrativo e apresenta uma história completa composta por enredo, tempo, ambientação e personagens. Esses personagens têm que estar definidos de maneira clara dentro do romance. Entre as características marcantes desse gênero está a proximidade com a realidade. Só voltando aqui na palavrinha enredo, olha só, lembrando que ela tem um R só, ok? Então desconsidera um R aqui. Então, esse é o romance, é um gênero narrativo, né? É uma história e ela tem personagens, tem tempo, tem ambiente e geralmente tem uma proximidade com a nossa realidade. O romance é uma narrativa longa, com personagens variados. Então, geralmente, nós temos muitos personagens no romance. A organização é feita em torno da trama, mas a linguagem é variável. Ou seja, podemos ter no romance uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais denotativa, né? Então, isso aí vai depender e variar de cada tipo de narrativa do romance. Ele pode ser fictício, então mesclar ficção com realidade, certinho? Romancistas brasileiros. Então, alguns autores romancistas brasileiros: Jorge Amado, Machado de Assis, Graciliano Ramos, e tenho certeza que vocês conhecem outros mais, né? E alguns romances da literatura brasileira, alguns romances que mais marcaram a nossa literatura brasileira. Nós temos aí o famoso Memórias Póstumas, de Brás Cubas, né, de Machado de Assis, o Ateneu, de Raul Pompeia, Macunaíma, de Mário de Andrade, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, Grande Sertão Veredas e muitos outros. Então, nessa primeira aula, só para nós relembrarmos e conhecermos um pouquinho mais de alguns romances da literatura brasileira, certinho? Então, são esses aí, os romancistas, as obras de cada um deles. E como atividade de casa, vocês vão escolher um autor da literatura brasileira, um autor que escreveu romances e escreveu um pouquinho sobre ele, sobre a vida dele, e algumas obras, coisa simples, coisa pequenininha, uma atividade de pesquisa, ok? Então escolha um autor da literatura brasileira, né, que tenha como característica marcante que seja um autor do romantismo, escreva um pouquinho da biografia dele e as principais obras dele, certinho? E me mandem pelo aplicativo, como vocês já sabem, como a gente já estava fazendo. Quem não consegue pelo aplicativo, vai pelo e-mail profleticiainglês1@gmail.com, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês e aguardo a atividade, façam com bastante carinho e até a próxima semana. Bye, bye, segundo ano!